Você tem que começar devagar. Então, se durante a primeira semana que você fizer os exercícios, que você começar os exercícios, você conseguir 5 minutos diários, ou 5 vezes, de 3 a 4 vezes por semana, 5 minutos, ou melhor, de 2 a 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, ou até 5 vezes por semana, já vai ser infinitamente melhor do que os 0 minutos, 0 vezes por semana que você fazia antes. A partir do momento que você conseguiu colocar esses 5 minutos, será que na segunda semana você não consegue colocar 7, 9, 10, 15 minutos? E aos poucos você ir se organizando e colocar na sua rotina esses momentos específicos para a atividade física. E você sabe que no início, a gente até comenta que a Organização Mundial da Saúde pedia, antes da pandemia, que nós fizéssemos 30 minutos de atividades diárias 3 vezes por semana. E que agora esse valor de 30 minutos 3 vezes, ele aumentou. A Organização Mundial de Saúde pediu para a gente aumentar para 5 vezes por semana, e aí uma soma aí de 150 minutos de exercícios vigorosos ou de moderados a intenso. Mas ele pode ser dividido. Então, por exemplo, eu consigo de manhã parar um pouco mais longe de onde eu trabalho, ali no estacionamento, e ir caminhando durante 10 minutos. À tarde, eu consigo, pós-almoço, fazer mais uma caminhada de 10 minutos. E à noite, eu teria mais 10 minutos para fazer exercícios de fortalecimento, por exemplo. Se eu somasse todo esse período que a gente fez de manhã, depois do almoço, e à noite, teria ali de 30 a 35, 40 minutos que você teria feito exercício e ele poderia ser somado. Não é porque você fez em etapas diferentes que ele não vai somar aquela quantidade de horas necessárias. Então, o que a gente precisa é se organizar para conseguir fazer ali o mínimo para sair do sedentarismo. E o programa do Zero Start, ele vem de encontro a exatamente isso, tirar você do sedentarismo. Não importa o seu tipo de condicionamento, não importa o quanto você está pesando, a sua mobilidade, a sua dificuldade em respirar durante o exercício ou a sua capacidade respiratória. Então, puxa, eu começo a fazer exercício e fico muito cansado. Mas ninguém está falando que você, desde o início, já tem que ficar 1 hora em exercício extenuante dentro de uma academia. Não, a ideia é que você realmente comece devagar, dentro dos seus limites, até que isso se torne um hábito. Até que você consiga se programar em ficar mais tempo fazendo aquele exercício. E onde eu vou achar esse tempo? Bom, primeiramente o que a gente sempre fala há que existir um compromisso com você. Então, se você, todo mundo gosta, de começar na segunda-feira, mas se você se programar para toda segunda-feira, começar a sua rotina de exercícios. Então, eu vou fazer de segunda, terça, quinta e sexta. É como ir ao médico ou ao dentista. Você marca aquele horário e você não deixa de ir. Você não falta. Então, eu sei que todos os dias, toda segunda, toda terça, quinta e sexta que eu me programei de fazer exercício, às 6h15 da manhã, esse horário eu tenho disponível. E não faltar. No começo, os primeiros dias você vai, todo mundo vai. Quando você se propõe a isso, você faz esse combinado com você mesmo, você não deixa de ir, eu tenho certeza disso. E aí, conforme o tempo vai passando, puxa, hoje esfriou, nossa, ontem foi um dia muito cansativo, a gente começa a lutar contra nós mesmos, a arranjar desculpas, digamos assim, ou ferramentas que compensem hoje eu não vou conseguir. E a ideia é que aquele compromisso, como médico, como dentista, não pode ser cancelado, não pode ser adiado. Então a ideia é que você se mantenha aí fazendo pelo menos 3 meses dessa forma no nosso programa, com aquele compromisso de fazer para que você tenha resultado. Então, se você diz para mim assim, Rê, na minha rotina não cabe mesmo que eu faça 1 hora de exercício, mas eu acho que 30 minutos eu consigo. Então, a gente vai começar explicando para vocês lá no programa uma questão de organização, como encaixar isso na sua rotina. Depois, a questão do compromisso, de seguir aquilo que você combinou com você mesmo. E terceiro, a gente vai estimular ou treinar aquele músculo que a gente chama da força de vontade. Porque você tem que fazer não porque você se obrigou, e sim porque o hábito ele é conquistado aos poucos. E aí você tem que fazer porque é o certo a ser feito. É o melhor para a sua saúde, porque o programa Zero Start ele busca isso, melhorar a sua saúde sem tirar você de casa, sem acrescentar, que a gente quer que você tire remédios, então sem através de remédios, então o nosso remédio é o exercício. E aí dentro da sua rotina encaixar de 20 a 30 minutos, que é o que o nosso programa prega, em que você esteja ali centrado só para você.
e que você colhe os benefícios e resultados o quanto antes. Então, quanto mais você seguir o planejamento, ouvindo também os nossos podcasts, as nossas conversas sobre o programa, você consegue aos poucos organizar a sua rotina para ter todo dia aquele momento de exercício. Ah, Renata, mas eu realmente não consigo treinar de manhã, eu já saio super cedo, a minha rotina é uma loucura. Existem pessoas que se sentem muito mais à vontade treinando no final do dia. Por quê? Todo estresse, toda correria, todo sentimento de ansiedade que ela tem durante o dia, ela vai treinar, vai descarregar, aí ela toma um banho e consegue dormir bem. Aí qual é o melhor dessas possibilidades? Treinar logo cedo ou à noite para descarregar? Só você vai poder me dizer isso. E de que forma você vai me dizer? De que forma você vai chegar a essa conclusão? Testando. Então, você pode experimentar na primeira semana, fazer sempre de manhã, antes de começar o dia. Tem bastante livros que falam assim, se você começar o dia arrumando a sua cama e fazendo atividade física, parece que o dia flui. Mas tem muitas pessoas que de manhã não acordam nesse ritmo, até acordam para trabalhar, acordam para fazer outros compromissos, levar criança na escola ou entrar numa reunião de trabalho, mas para atividade física não rendem tão bem quanto poderiam. E aí essas pessoas podem testar, treinar à tarde ou treinar no fim do dia. Há outras pessoas que no final do dia vão estar tão cansadas, tão consumidas por tudo que aconteceu durante o dia, que não terão condições de treinar no final do dia. Estão tão fadigadas que precisam só entrar na caixa do nada ao chegar em casa, tomar um banho, jantar e lá ficar largado até chegar a hora de dormir. Então, eu te convido a testar qual será o melhor horário para você treinar. Qual vai ser aquele horário que vai te dar aquela sensação de dever cumprido. E nem sempre você vai estar motivado, incentivado a fazer isso por si só. Mesmo assim, você deve ir. Porque os benefícios de um remédio só são, só são experimentados se você toma todos os dias. Então, você está com uma dor. E aí, te passam um analgésico, um anti-inflamatório. Se você tomar uma dose só, isso vai fazer efeito longo e duradouro? Não, ele vai melhorar ali por 5, 6 horas, que é o efeito do remédio. A partir do momento que o remédio for passando o efeito, você vai sentir a dor de novo. Com exercício é a mesma coisa. Se você começa o primeiro dia, você começa bem. O segundo dia, bem. Aí o terceiro já começa a desmotivar. Ou depois de uma semana começa a desmotivar, não dá tempo suficiente para esse remédio agir. E o remédio exercício não tem efeito colateral. O remédio exercício é uma coisa que depende da sua conscientização do quanto ela é importante para você. E não seria excelente você ter a sua saúde renovada apenas com um remédio que não tem efeito colateral? Porque aqui no Ocidente a gente tem muita a gente acredita muito que o remédio vai curar. A gente não trabalha na prevenção, a gente trabalha ali na remediação. Depois que a dor está instalada, ou que que a gente está travado, ou que a gente está muito acima do peso, ou que a nossa mobilidade já está comprometida, quando os nossos ossos já estão mais fracos, nossos músculos já não protegem mais as articulações. Então, a gente precisa mudar isso, a gente precisa trabalhar na prevenção, para que dessa forma, a gente lá na frente, duradouro, gente, não é uma coisa imediatista como é a nossa sociedade, né? Então, uma coisa a longo prazo, para que a gente colha benefícios, para que a gente tenha o resultado que o exercício pode trazer. Outra coisa que eu sempre ouço muito, né? Porque eu fiz exercício, eu fiz aí 15 dias de exercício. Poxa, foi difícil, mas aí eu consegui arrastando, eu consegui. E aí, por algum motivo, assim, doença de trabalho, eu fiquei 5 dias sem treinar. Putz, daí eu perdi todo o ritmo, não queria voltar a treinar de novo, porque eu lembro que o começo foi difícil, mas porque as pessoas começam já querendo fazer tudo de uma vez, tudo e ter resultados muito longos. E o que a gente tem que priorizar é começar devagar, começar pequeno. Muitas vezes as pessoas, os meus alunos, são 20 anos já na área, me dizem, poxa, mas eu não consigo perder o peso que eu queria, que eu conquistei ali para o verão, em setembro, quando começa o verão. Quanto tempo você demorou para conquistar esse peso que você está me falando que você está hoje? Foram os 3 meses aos quais você está me pedindo para emagrecer? Ou, nossa, eu tô com uma hérnia na coluna, mas dependendo do movimento eu travo. E aí, de uma hora para outra, em 1 mês, 15 dias de exercícios, você acha que eu sou capaz de te entregar através do exercício físico, ou da fisioterapia, ou de algum remédio que essa hérnia se cure? Tudo é um processo e a gente precisa ter paciência e persistir para chegar no resultado final. E o exercício, ele é
incrível. O nosso corpo responde muito bem ao exercício, mesmo que você nunca tenha feito. Que desde lá de criança você fosse uma pessoa que não gostasse ou que não tivesse sido estimulada a fazer exercício. A partir do momento que você começa, o seu corpo, o seu cérebro, tudo começa a prosperar e você vai ter resultados, mas você precisa persistir. E dentro da sua rotina, há que alcançar, há que encontrar um espacinho para 5 minutos iniciais, 10 minutos iniciais, 15, e não precisa começar com a carga máxima, não precisa começar com a velocidade extrema. No nosso programa do Zero Start, a gente tem adaptação para uma pessoa que nunca fez exercício, ou uma pessoa que tem várias dores, várias lesões, ou várias articulações doloridas, e tem adaptação. Não, Renata, eu acho que eu não consigo me encontrar mesmo no programa, eu não consigo fazer as 3 séries que você propõe. Mas comece fazendo uma série. Comece escolhendo ali o que é possível para você.